Então eu quero que você preste atenção no texto que nós vamos meditar, na palavra de Deus que será lida, aquilo que Deus vai tocar profundamente no seu coração. É um texto de Tiago, Tiago capítulo 1, o versículo 1 até o versículo 5. Estará sendo projetado aí na sua tela, tá? Então acompanhe aí. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a tua postura diante das dificuldades da vida? Como você se porta diante das provações, das lutas? Passamos por várias provações, imprevistos acontecem, dificuldades acontecem, decepções com pessoas acontecem, e uma coisa que nós precisamos nos atinar, e isso tudo é inevitável. As provações, elas fazem parte de nossas vidas. As aflições fazem parte de nossa vida. Estamos em plena pandemia, 4 meses, muitas pessoas com medo, muitas pessoas fragilizadas, muitas pessoas passando crises de ansiedade, crises de depressão, outras até o cúmulo do suicídio. O número de suicídio tem aumentado. A questão do desemprego, das dificuldades. Então, há alguns fatores que estão fora do nosso controle, mas acontecem. Então, uma coisa que eu quero que você preste atenção. As dificuldades da vida são inevitáveis. Então, uma coisa que eu preciso entender é a minha postura diante delas. Eu não escolho se elas vêm ou não, porque elas certamente virão, elas virão. As dificuldades, aflições, decepções com pessoas, enfermidades, problemas financeiros. Estamos sujeitos, estamos num mundo onde estamos suscetíveis a isto. Mas uma coisa que eu preciso entender, a minha postura vai definir se eu vou sucumbir com essas dificuldades ou eu vou aprender com essas dificuldades. Se eu vou crescer com essas dificuldades. E é justamente isto que eu quero que você entenda. Como que tem que ser a minha postura? Como que eu tenho que me portar diante das oportunidades que vêm através das dificuldades que aparecem? Oportunidades para crescer. Pensa comigo. Cada dificuldade pode me derrubar ou pode fazer com que eu cresça. Depende da minha escolha. Depende da minha postura. Depende da maneira como eu encaro. Às vezes as oportunidades, nós não as vemos por causa da nossa inércia, por causa da nossa incredulidade, nosso desespero, nossa vitimização. Quantas pessoas se sentem vítimas da vida? Quantas pessoas se acham injustiçadas? E ao invés de crescerem com as dificuldades, ao invés de alavancarem a vida, ao invés de se tornarem pessoas melhores, elas simplesmente desistem. Elas simplesmente deixam-se levar. Eu acredito que este é uma das piores coisas que você pode fazer com você. Você não acreditar nas saídas, não acreditar naquilo que Deus tem para você. E é justamente sobre isto que nós queremos pensar hoje. Diante das dificuldades que aparecem, a minha postura, preste atenção no que eu vou dizer. Se eu tiver um foco, com otimismo, com fé, 50% do caminho será percorrido, para eu sair dos problemas que me afligem. Se eu tiver fé, se eu tiver otimismo, se eu tiver uma conduta positiva, metade do caminho será percorrido já.
O grande problema é o pessimismo que nos manieta, o desânimo que nos assola, os problemas que vêm e tiram de nós o ânimo para continuar vivendo. É aí que entra a fé, é aí que entra o poder sobrenatural de Deus, é aí que entra o fato de nos apegarmos a Ele. O fato de você estar ouvindo essa pregação agora, sinta-se privilegiado, porque muitas pessoas estão perdidas, estão totalmente sem rumo, e vai de você hoje escolher um caminho novo para a sua vida. E eu quero propor para você escolher o caminho da fé, o caminho de acreditar num Deus Todo-Poderoso. Esta é a mensagem de Tiago, o livro de Tiago. A mensagem de Tiago era justamente a ideia de provações, de dificuldades. E toda a síntese, se nós pudermos resumir Tiago, sintetizar o livro de Tiago, ele fala justamente sobre isto, sobre crescermos com as dificuldades, tornarmos pessoas melhores com as dificuldades, sermos pessoas aprovadas através das provações que nos assolam, que vêm sobre nós. E aqui nós temos então uma luz, nós temos um caminho novo, e é este caminho que eu quero compartilhar com você hoje. Nós vamos estudar esse texto de Tiago, e nós vamos meditar sobre esse tema, sobre crescendo com as dificuldades, sendo pessoas melhores através das dificuldades. Então eu quero que você abra o seu coração para a palavra de Deus na sua vida, que eu creio que isso pode ser um divisor de águas na sua vida. Isso pode mudar totalmente a sua conduta daqui para frente. E a minha oração é que Deus fale profundamente com você. A primeira coisa que eu quero destacar sobre como que eu posso crescer com as dificuldades é a fé, é crer que Deus está no controle de tudo. Isso aqui é importantíssimo. Nada acontece por um acaso. Nada acontece sem uma intervenção sobrenatural de um Deus que está no controle de todas as coisas. É muito interessante quando nós estudamos a Bíblia, quando nós vamos a fundo nos textos. A Bíblia é maravilhosa. É um livro divino, inspirado. É um manual de como a vida funciona, de quem Deus é e como eu tenho que me portar. Se eu quiser realmente ser bem-sucedido na minha vida, eu tenho que conhecer a Deus através da palavra dele. E esse texto de Tiago, ele é muito profundo, por causa do contexto que ele foi escrito. É a primeira carta escrita na cronologia, no tempo, no Novo Testamento. Nesta época que Tiago escreveu, o contexto dessa carta é Atos 8, quando Estevão foi morto. Levantou-se ali um grande perseguidor da igreja, um homem muito mau, um assassino em série chamado Saulo de Tarso. Ele praticamente encabeçou a morte de Estevão. Estevão foi apedrejado. Em Atos 8:1 diz, e Paulo consentia na sua morte, ou Saulo, era usado ali o nome hebraico de Saulo ainda. E Saulo consentia em sua morte. E ali diz o seguinte, naquele dia desencadeou-se grande perseguição contra a igreja, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Atos 8:1. Olha só que coisa impressionante esse texto. Quando a igreja foi dispersa, e ali em Jerusalém já tinham mais de 5.000 cristãos, de acordo com as narrativas de Atos. Imagina, as pessoas sendo mortas por professarem a fé, sendo perseguidas, perdendo seus bens por acreditarem em Jesus Cristo. Os judeus encabeçaram essa perseguição. Paulo, ou Saulo de Tarso, era o líder fanático da seita judaica que implementou essa perseguição contra a igreja. Então foi neste exato momento que Tiago se levantou para escrever a carta dele. Carta de Tiago, o versículo 1 diz, as 12 tribos que se encontram dispersas entre as nações. Quem eram essas pessoas? Os cristãos que fugiram ali de Jerusalém, que saíram de Jerusalém, perseguidos, porque senão eles seriam mortos. Então este é o contexto da carta de Tiago. Agora a pergunta é,
Onde está Deus? Por que Deus permitiu? Por que pessoas morreram? Não é essa pergunta que você faz? Não são esses questionamentos que invadem a sua alma? Por que eu estou passando por isso? Por que essas coisas acontecem comigo? Por que Deus permite pessoas morrerem, pessoas novas, pessoas cheias de vida? Essa pandemia vindo e assolando, o medo, pessoas perdendo entes queridos, conhecendo familiares, amigos, parentes que foram. Por que Deus permite? Este é um questionamento que todos nós fazemos. E eu creio que a igreja primitiva de Atos 8 também questionou. Agora, uma coisa que nós podemos entender. Em Atos 1:8, Jesus Cristo falou para os discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. O plano de Deus, o projeto de Deus, era que o Evangelho não ficasse somente em Jerusalém, mas fosse para todo o mundo e chegasse até nós, aqui no Brasil hoje, no século 21. O projeto de Deus era macro, era para a humanidade. Só que a igreja ficou ali em Jerusalém, não saiu para cumprir o propósito de Deus. Então aquela perseguição fez com que a igreja fosse dispersa. E a partir daquela dispersão, a igreja começou a cumprir o propósito de Deus, de levar o Evangelho para Judeia e Samaria. Aí Deus toca no coração de Paulo, e Paulo se torna o maior apóstolo do cristianismo, levando o Evangelho a todas as nações. Deus está no controle. Deus tem o controle da humanidade nas suas mãos. Deus tem o controle da história nas suas mãos. Mesmo que aconteçam coisas inexplicáveis, que no momento pontual não conseguimos entender. E eu vou dizer uma coisa para você, eu vou mais longe ainda. Talvez algumas coisas que acontecem conosco e com a humanidade, com as nossas famílias, nós vamos compreender só na eternidade, só no céu. Talvez nem aqui vamos compreender. Eu tenho certeza que aqueles homens e mulheres que estavam fugidos, que estavam sendo perseguidos, que saíram dali de Jerusalém, que perderam seus bens, eu tenho certeza que eles tinham muitos questionamentos dentro deles. E aí vem Tiago dizendo: Deus está no controle. Esta é a mensagem de Deus para a sua vida. Deus está no comando. Mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. Mesmo quando nós questionamos, inquirimos e não achamos respostas. A verdade absoluta é que a história da humanidade é dirigida pelo Senhor da humanidade e o Senhor da história. Eu preciso crer nisto. É por isso que eu digo da importância da fé. Quando eu acredito que Deus está no controle da minha vida e de tudo que acontece, eu acalmo o meu coração. Senhor, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor está permitindo. Eu sei que o Senhor tem um plano muito maior do que a minha mente pode alcançar, ou possa alcançar. Isto é fé. É impossível viver bem sem fé. É impossível ter perspectiva sem fé. Acho que já ficou muito provado, né? Muitas pessoas morrendo de medo de tudo, morrendo de medo da morte, morrendo de medo da vida. Pessoas assoladas, deprimidas. Como que a fé é importante. Como que a fé é essencial, como que a fé é vital para nos dar controle emocional, nos dar equilíbrio emocional. Tem uma música que para mim ela é linda, depois você pode procurar aí no YouTube, e você vai amar, eu tenho certeza. É a música Tapeceiro, Estênio Márcios. Ela é muito poética,
E ela diz assim: a minha vida é obra de tapeçaria. Então ele coloca que há cores alegres e vivas, que fazem contrastes com as cores nubladas e tristes. Só que quando eu olho as cores nubladas e tristes, eu não entendo, mas depois no conjunto da obra eu vou perceber que Deus está fazendo uma obra muito bela na minha vida. Eu vou entender que Deus tem um projeto fantástico, excepcional. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Nós não conseguimos entender, por isso que entra a fé. A nossa vida é obra de tapeçaria. Há um tapeceiro soberano que nos ama, que está tecendo a nossa vida. Se você crer nisto, se você alimentar a sua fé, a ansiedade vai embora da sua vida. Essas crises de ansiedade que você tem tido, elas vão embora da sua vida. O medo vai embora da sua vida. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Uma coisa que eu preciso entender: cuidado com os teus pensamentos. Cuidado com o que você tem alimentado. E se você quiser de fato ser feliz, alimente a sua mente com uma verdade absoluta: Deus está no controle da minha vida. Deus sabe o que faz. E todas as provações e dificuldades que eu tenho passado, é porque Deus está tratando de mim, cuidando de mim e trabalhando em mim. Esta é a verdade absoluta que tem que invadir o seu pensamento, chegar no seu coração, e você vai perceber uma postura diferente na sua vida a partir disto. A segunda coisa que eu quero destacar: como que eu posso aprender com as tribulações, com as dificuldades da vida? Eu tenho que acreditar que Deus está no comando, mas eu tenho que acreditar que Deus sempre vai cuidar de mim, sempre vai cuidar de mim. Quando Tiago acaba de se apresentar, Tiago, servo do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispersão, as nações, saudação, ele já se apresenta, e já no primeiro versículo, já no segundo versículo, depois da sua apresentação, ele diz: meus irmãos, tem um motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Parece uma coisa louca, insana. Como que eu vou ter alegria nas dificuldades? Como que eu posso me alegrar com uma coisa ruim? Como que eu posso me alegrar com as tribulações, com as provações? Como que eu posso me alegrar? É justamente eu acreditar que Deus está no comando de tudo, que Deus está cuidando de mim, e que Ele vai usar isso para o meu bem. Isto é fé. Quando eu tenho fé, a minha alegria não depende do que acontece, depende de Deus que está dentro de mim. Quando eu tenho fé, a minha alegria não é somente quando tudo está bem, mas é ultra circunstancial, ou seja, não depende do que está acontecendo comigo. Eu preciso entender que a partir do momento que Deus está no controle da minha vida, Ele está cuidando de mim, eu posso me alegrar sempre. Sempre. Como aqueles cristãos. A partir daquele momento, eles saíram pelas regiões da Judéia e Samaria, a igreja cresceu exponencialmente. Filipe chegou em Samaria, a igreja começou a crescer de uma forma excepcional. Então, eu tenho que me alegrar, mesmo que eu não entenda. Isso é fé. E quando você se alegrar, você será grato. Você não vai perder o foco e, principalmente, você não vai perder a leveza da vida. Acredite, Deus está cuidando de cada área da sua vida. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando da sua saúde. Deus está cuidando do seu trabalho. Mesmo que Ele prove, mesmo que Ele coloque no fogo. E é justamente aí que entra o versículo 3. Quando Tiago diz que a prova da nossa fé produz perseverança. Ele usa uma palavra grega
que é a mesma palavra que é usada para o ourives, que coloca o ouro no fogo. A palavra provação significa literalmente isso, colocar no fogo, lançar no fogo. Então, olha só que coisa impressionante. Quando Tiago diz, sintam-se alegres, porque a provação da fé de vocês produz perseverança, o ourives, quando coloca o ouro no fogo, é para depurá-lo, é para fazê-lo mais precioso, é para dar mais valor, para tirar as impurezas. E é esta a ideia de Deus quando Ele permite as dificuldades em nossas vidas. Nos depurar, fazer-nos pessoas melhores, fazer-nos pessoas perseverantes. Eu acredito que o esperar é a prática mais desafiadora da nossa fé na vida cristã. Porque para eu ter perseverança eu tenho que esperar. E às vezes o esperar dá-nos uma ideia de que não estamos fazendo nada. Dá-nos uma ideia de inércia. E você vai convir comigo que tem etapas em nossas vidas que nós não temos o que fazer a não ser esperar. E isso vai gerar perseverança. Sabe o que vai fazer você esperar e ter perseverança? É ter perspectiva. Deus está no controle, Deus me ama, Deus é o soberano, tudo que está acontecendo Ele tem um plano na minha vida, então vou esperar, eu vou esperar. Você vai convir comigo que a ansiedade é inútil. Por mais ansioso que você esteja, você não pode mudar o curso da história. As coisas que vierem a acontecer na sua vida vão acontecer você estando ansioso ou não. Então, para que ficar ansioso, se você não vai mudar o futuro? Então, muitas vezes nós temos apenas que esperar. Esperar. Deus, o Senhor está no comando. Aí o versículo 4, ele diz que a perseverança gera maturidade. Nós crescemos através das dificuldades. Nós nos aprimoramos. A ideia aqui é maturidade, ou seja, deixamos de ser infantis. Começamos a ser pessoas maduras, que sabem o que querem. Uma coisa que eu quero que você perceba, o que distingue, dentre vários pontos, o que distingue uma criança de um adulto? A criança, ela distrai facilmente com qualquer coisa, ela não tem foco. Por isso que você tem que insistir com a criança, almoça, estuda, porque ela dispersa a atenção fácil. Agora, o adulto, ele tem foco, ele tem capacidade de concentração, isso é maturidade. O que as provações e as dificuldades fazem conosco? Nos amadurecem. Nós começamos a ter foco. Nós começamos a perceber o que de fato é importante em nossas vidas. Paramos de ficar emburrados porque queremos comer a sobremesa antes do almoço. Paramos de ficar emburrados porque recebemos um não quando estamos acostumados a receber só sims. Nos tornamos pessoas maduras, onde Deus começa a forjar o nosso caráter, onde Deus começa a trabalhar a nossa fé, onde Deus começa a tratar de nós de uma forma tão poderosa, que nos tornamos pessoas adultas, emocionalmente falando. Este é o projeto de Deus para você, este é o projeto de Deus para mim. As dificuldades servem para nos aprimorar, as dificuldades servem para nos fazermos pessoas maduras, as dificuldades servem para fazermos pessoas melhores. Por isso que eu vou bater da tecla, vai da nossa escolha, vai da nossa postura. Você precisa acreditar que Deus está no controle de tudo na sua vida. Você precisa acreditar que Deus deseja o seu bem em tudo na sua vida. Agora, o terceiro ponto é que para eu crescer com as dificuldades, eu tenho que pedir sabedoria. O versículo 5 fala sobre isto.
Se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com generosidade. O que significa sabedoria? Saber me portar. Muitos casamentos acabam nas crises. Muitas pessoas abandonam as igrejas, a fé nas crises. Muitas pessoas acabam com a sua vida profissional nas crises. Muitas pessoas acabam com a sua própria vida nas crises. Por quê? Porque muitas vezes falta sabedoria. Saber se portar. Sabedoria para falar as coisas que eu tenho que falar na hora certa. Sabedoria para controlar o meu instinto de querer agredir quando eu não estou bem. Sabedoria para me portar. Sabedoria para orar. Sabedoria para esperar. Sabedoria para não desanimar. Sabedoria para não culpar os outros. Sabedoria para não me sentir vítima da vida. Eu preciso de sabedoria. E é justamente isso que Tiago diz. Se vocês querem, de fato, ter perseverança para serem maduros, se vocês querem, de fato, aprender com as dificuldades, se vocês, de fato, querem crescer com as aflições, vocês precisam saber se portar. Sabedoria. Tem um livro de Provérbios que o tema central é sabedoria. O tema central, temer a Deus, é o princípio da sabedoria. Temer a Deus. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Leve Deus a sério, que você vai se portar bem na sua vida. Quando eu começo a levá-lo a sério, eu vou amar as pessoas. Quando eu começo a levá-lo a sério, eu vou agradecer sempre. Agradecer, independente do que estiver acontecendo. Se eu levá-lo a sério, temê-lo, eu não vou praguejar, não vou desanimar, e muito menos eu vou parar de reclamar. Eu vou parar de reclamar. A gratidão vai fazer parte da minha vida como um estilo de vida. Então eu preciso ter sabedoria. Tiago vai mais longe, quando ele diz, peça com fé, em nada duvidando, no versículo 6. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar agitada de um lado para o outro como o vento. A fé nos dá estrutura, a fé nos dá alicerce, a fé nos dá equilíbrio. Por isso que ele diz, de uma forma muito bela, a analogia que ele usa de uma pessoa sem fé é uma onda agitada pelo vento, ou seja, agitação, que é antagônico à paz, que é o contrário de você ter equilíbrio emocional. Uma pessoa agitada, ansiosa, uma pessoa preocupada, uma pessoa que é levada pelas circunstâncias, o vento leva para lá e para cá, ela não tem um rumo, ela não tem um foco, ela não tem uma diretriz. E aí ele continua, quando ele termina no versículo 8, falando sobre uma pessoa agitada, sem fé, ele diz o seguinte, homem de ânimo dobre, de mente dividida, de uma pessoa instável nos seus caminhos, não pense que alcançará de Deus algum favor ou algum benefício. Eu quero fazer um desafio para você, um apelo para você. Vigie mais o seu coração. Vigie mais a sua mente. Porque às vezes nós somos levados a ter crises de consagração, crises de espiritualidade. Mas muitas vezes essas crises não passam de crises. Ora estamos animados, ora desanimados. Ânimo dobre, dúbio, volúvel. Ora de um jeito, ora de outro. A pior coisa do mundo é uma pessoa que não tem equilíbrio emocional. Que ora está feliz, ora está emburrado, triste, dando patata nas pessoas, brincando e ora brigando. Isso é horrível.
não é um bom caminho. Eu faço um apelo para você em nome de Jesus: deixa de se sentir vítima da vida. Peça sabedoria para Deus poder se portar. Agregue, some, chame as pessoas para perto de você, ame, trate bem. E cuidado com a instabilidade emocional, cuidado com a instabilidade da fé. Tem pessoas que dizem: eu vou abandonar tudo, mas você vai para onde? Abandonar Deus, você vai para onde? Abandonar a igreja, você vai para onde? Ou nós permanecemos com Deus ou não temos opção. Ou você fica com Deus, ou você não tem nenhuma esperança de vida. Eu preciso me curvar, eu preciso me humilhar, e dizer: Deus, eu quero aprender com isso tudo. Eu tenho que dar um basta nesse espírito orgulhoso de revolta, e me submeter a esse Deus maravilhoso e dizer: eu não entendo, mas eu creio. Eu não entendo o que está acontecendo comigo, mas eu quero crescer com isso tudo. Eu preciso de sabedoria, eu preciso de fé, eu preciso de postura, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso de um milagre na minha vida. Use esse tempo para sair dele muito melhor. Deus te ama, Jesus te ama. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Essa é a verdade absoluta para você. Se apegue a esse Deus cada dia mais. Agradeça. Deus, o Senhor está no comando, o Senhor está no controle. Dê um basta para a ansiedade, vigie os teus pensamentos. O Senhor está cuidando de mim, tenha sabedoria. Deixe de ser instável. Deixe de ser ânimo dobre. E aprenda com isso tudo e diga: eu quero sair melhor. Eu vou sair melhor. Eu quero terminar com uma pergunta. Está faltando alguma coisa para você? Você percebeu que Deus está suprindo as suas necessidades? Deus está cuidando da sua família? E por mais que aparentemente você perceba que está faltando, sim, é temporário. É um tempo de prova. É um tempo onde Deus está colocando tua fé no fogo. Mas dependendo da tua postura, você vai sair bem melhor. Você vai sair bem melhor. Esta é a palavra profética de Deus para a sua vida. Aprenda, cresça com as dificuldades. Porque é um Deus que está no controle da sua vida, um Deus que cuida de você, e um Deus que dá sabedoria para você se portar. Guarde isso no seu coração. Verdade absoluta: Deus te ama. Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.